Alô, galerinha, começando agora mais um Cercado Cast, mais um episódio aí, desde já agradecendo a todo mundo que tem acompanhado, que tem curtido o nosso programa, o nosso bate-papo. Antes de qualquer coisa, você que está vendo nossa resenha aqui, já vai no botão de inscrever e ajuda a gente, dá essa moral, já se inscreve no nosso canal, porque aí já vai aparecer a notificação e a gente nem precisa mandar o link para vocês, beleza? Obrigado mais uma vez, agradecendo como sempre os nossos parceiros, Máximos Comunicações, nosso estúdio aqui na pessoa do Ângelo Máximo, Alice Folheados, Loja Âncora, Depósito NP, Asp Clube Proteção Veicular, Surfstar e o Denis, nosso amigo lá do D10 Personalizados, forneceu as nossas canecas sensacionais. Só fera, né, Valdo? O NP, né, o Nixon, e eu, mais uma vez, eu tenho que lembrar o Robertão. Você já passou lá? Já pegou ela? Não peguei não. Robertão, me ajuda aí, meu amigo. Cadê a peita? A peita, cadê a camisa do Evaldo? Me ajuda aí, meu amigo. Eu só não vou passar lá quando acabar o programa, porque eu acho que ele tá fechado. Rafa. O presidente dos blocos, depois de virou presidente dos blocos, tava caindo. Vamos voltar nessa resenha aí, ó. Beleza? O Diego, um abração aí, o Cleiton Fistal, o Denis, a gente não pode nem deixar de agradecer, que é o cara fera demais, e o Alan lá do Alice Folheado, Bolo, nosso amigo e o Anjo. Forte abraço pra vocês aí, galera. Isso. E é isso aí, igual o Evaldo falou, não esqueça lá, pessoal, de se inscrever no nosso canal, nos ajuda lá, compartilha e vai falando aí, Rafa, Evaldo, leva fulano aí que vai dar certo. E hoje, né, Evaldo, nós temos o prazer de receber o nosso grande amigo aqui, Rangel, joga muito até hoje e jogou muita bola. Chutava forte. Eu tive o prazer de jogar ao lado dele. No final da vida minha agora no futebol, tive o prazer de jogar contra e ainda vamos jogar ainda. Se Deus quiser, vamos jogar uns joguinhos ainda. Isso aí, viu? Isso aí. Prazer, Rangel. Tamo juntos. Tamo aqui pra essa resenha bacana demais, que eu sei que vai ser top demais com você. Quiser... Boa noite, galera. Boa noite, Evaldo. Boa noite, Rafa. É um prazer estar aqui com vocês, né? Com essa resenha aí. E vamos lá, contar casos. Cheio de casos, tenho certeza que é vários casos. Rangel como se diz, é da base da Malvina, Rangel? Como é que é? Eu surgi lá, né? Lá do terrão da Malvina lá. Do terrão da Malvina. Dá um abraço pro Titonho, né? Que, como se diz, que me lançou pro futebol aí, né? Lá da Malvina. Titonho, gente fina demais. Ele te lançou pro futebol e eu conto pra todo mundo. O Titonho acabou com a minha carreira no futebol. Daqui a pouquinho vou falar sobre isso aí, viu? Conto pra todo mundo isso. Mas isso aí foi de criança? Como é que é? Você morava era ali mesmo, né? Eu morei praticamente a vida toda, né? Ali na Malvina. Agora que eu desloquei de bairro. Mas desde novinho ali da Malvina, que tinha lá um campinho de terra, né? Society lá, mas era terrão. E depois que surgiu, né? Onde é hoje o ABC, que era o campo da Malvina, que a gente jogou lá o tempo todo. E eu vou lá onde eu conheci o Rangel, né? Eu cheguei de Nova Serrana em 99, e aí eu fui jogar lá no Nacional. Cheguei no Nacional lá e o Rangel tava voltando do Atlético. Rapaz, o primeiro jogo nós jogando contra o Vasco, não sei da onde, não sei se era o Vasco de Divinópolis. O Rangel puseram ele na zaga, ele fez 3 gols de falta. Eu não esqueço até hoje, o primeiro jogo. Ele me xingou numa bola lá, eu já xinguei ele já. Falei, não, daqui a pouco nós conversa sobre isso. Mas já rolou polêmica. Já rolou polêmica lá no início, lá, mas depois nós viramos amigos lá, nunca perdemos um jogo junto. Isso aí. 99 foi tipo assim, eu tava meio que no meu auge, né? Vamos dizer assim, eu era novo, tinha 17 anos. Tinha 17 anos, porque... Né, na verdade, tinha acabado de vir do Atlético mesmo. Tinha acabado de vir em 98, tinha vindo do Atlético. Em 99 ainda tava, né, novinho, 16, 17 anos. E esse jogo foi inusitado, né? Jogar de zagueiro, sempre fui atacante. Desse tamanho aí. Nessa altura, mas é aquela questão de quebrar galho, né? É igual o Severino lá da Zorra Total, quebrando galho. Mas eu tive a felicidade daquele jogo mesmo de fazer gol e, como se diz, nessa aí com a vitória. E a partir daí, como se diz, desentendimento dentro de campo, né, Rafa? Isso aí é só ali dentro mesmo, depois lá fora a amizade continua a mesma coisa. E você é de onde? Natural de onde? Eu sou de São Sebastião do Maranhão, cidadezinha perto lá do norte de Minas, Capelinha, que é lá de lá, cidade bem desconhecida, sabe? Eu nunca tinha ouvido falar. Não. Eu vim pra Nova Serrana, eu tinha 7 anos, em 89, sou de 82, né, então eu tinha 7 anos.
Aí eu vim pra cá novinho, tem mais de 30 anos que eu moro aqui em Nova Serrana. E sempre boleiro, chutando bola na rua, no cascalho? Nossa, Nova Serrana mesmo, na Boa Malvina mesmo, que eu morei lá desde de criança. Era cascalhão mesmo, brincando na rua. Igual hoje em dia, infelizmente, não tem mais isso, né? Tem não. Fazer 2 golzinhos de chinelo aí na rua e sem perigo, né? Hoje em dia as ruas estão asfaltadas, não tem mais esse prazer de... Não, hoje em dia é tudo sintético, né? Hoje em dia os meninos tá tudo confortável. Hoje em dia está... Lá no Titon, lá, tinha escolinha? Ou aonde você começou a primeira escolinha sua? Ah, não. No Titon já amador já, né? Eu comecei com 9 para 10 anos no Juventus. Juventus ainda eu peguei a fase do Torta ainda, do Grilo. O Torta, né? Falecido Torta já eu tava bem decadente, já assim, tava bem velhinho, mas não peguei uma parte dele ainda. Aí, Juventus, depois eu vim pro Nacional. O Nacional tinha uma base ali, na época até eu com 12 anos disputei um campeonato bem importante que chamava Copa Internacional de Futebol Mirim. Veio time de... Isso foi em 94, eu já tava com 12 anos. Veio time da Argentina, do Chile. Então a sede era aqui em Divinópolis e veio uma parte veio pra cá, sabe? Alguns tiveram pra cá. Fez tipo como que fala, Evaldo? A sede foi em Divinópolis e Nova Serrana teve uma sede. Isso, teve outra sede. Então aí a gente disputou esse campeonato muito importante. Até na época, o pessoal do Inter queria me levar, sabe? Só que eu... Inter de Divinópolis? Não, Inter de Porto Alegre. Ah, de Porto Alegre. Contra o Inter. Bacana. Inclusive, nós perdeu pra eles, mas o treinador, depois do jogo, já veio conversar comigo. Não era o Lisca doido, treinador, não era? Era o Lisca doido. Era, não era? Isso. Era o Lisca doido. Olha que coisa, rapaz. Hoje que eu falo assim, hoje em dia, que eu sei que foi... Você sabe que é o Lisca. Mas na época, não. Deve ser que na época era Luiz Carlos, provavelmente, que ele chama Luiz Carlos, né? Eu não sei, mas aí depois que ele virou o Lisca, mas... Aí ele contou essa resenha da época que o Inter veio nesse ano pra cá. Foi. Ele contou uma resenha lá. Ele conta a resenha de os meninos tudo novo, aquela coisa, e os meninos saíram, viram uma mulherada aí. A mulherada ficava na porta do Major Genor na época deles, eu lembro, eu fui lá conversar com ele. Com o Lisca? Fui. Bacana, ele lá. Então assim, aí depois... que eu fui com 13 para 14 anos, já fui jogando amador já, 14 anos. Aí com 15 eu já comecei a deslanchar, né? Que aí foi a época que eu fui pro Atlético. Então assim... E foi você ir pro Atlético, você saiu da onde? Você eu tava na Malvina, na associação do Titon. Mas quem que te levou? Na época tinha o G, que era presidente da liga na época, o falecido G, e o Cleito também, que é um dos fundadores também da associação, o Cleito Surfistar, sim. E juntamente com o Titon, né? Esse aí que me deu um empurrão para poder estar no Atlético. Desde aquela época, o Cleito já estava na frente do esporte. Na frente do esporte. Ele que foi um dos fundadores também, né? Da associação, juntamente com o Titon e outros demais aí. Então, assim, eu agradeço muito eles sabem disso, que me deu um empurrão, né, na minha carreira, que eu com 14 para 15 anos, né, já comecei a jogar no amador, né, no titular ainda desde já. E como diz, titular hoje em dia, né, Nossa. mais status, né, e daí eu já fui pro Atlético com a ajuda deles. Aí você foi pro Atlético em 97. 97, chegou no Atlético. É que eu fui pro Atlético. Bacana isso. E quando você chegou lá no Atlético, até um dia desses a gente tava conversando lá no campo do SESI lá. Quando você chegou no Atlético, o treinador seu era quem lá? O treinador meu ele tinha apelido de Pelado. Pelado. É, porque é um treinador, nossa, bacana e muito, vamos dizer assim, muito rígido, né? Então, o jogador lá, inclusive, time grande é outro patamar, né? Você tem que chegar e jogar, entendeu? Mas, graças a Deus, eu tive bem, o pouco tempo que eu tive lá, eu tive bem, tive minhas oportunidades, só que, porém, como diz, lá era Atlético, né? Já tinha jogadores mais consagrados já, né? Há mais anos lá. Eu não tive a felicidade de prosseguir lá por causa de condições, vamos dizer assim, hoje, falta de um empresário, entendeu? Eu não tinha empresário. O pessoal que me levou, foi tipo assim, eles me deram a força, né? Me colocaram lá. E depois, tipo assim... Faltou manter, justamente. Faltou manter porque eu não como se diz, eu morava na concentração do Atlético. Pronto, tinha tudo. Era na Vila Olímpica ainda? Não, já tinha mudado. A concentração era lá perto do Via Brasil. Ah, tá. A Vila Olímpica era só pra treino mesmo. Só treino mesmo, né? Só treino mesmo. Tinha o campo de cima e o de baixo. E o de baixo. De baixo era o da base, o de cima era do profissional. Aí, mas com pouco tempo também que eu tava lá, eu fui pra lá no comecinho de 97, em 2 meses já acabaram com aquilo lá tudo.
Virou Vila Aquapark. Eu lembro que uma vez nós foi lá, você estava junto, nós foi lá. A gente foi lá em 99. 99, nós chegamos lá com o Nacional, já estava nós usando o chinelo do Guilherme, do Marcos. Eu trouxe o chinelo do Guilherme embora. Posso contar isso não? O Rangel ainda tinha moral ainda com o roupeiro. Aí foi lá, pediu um chinelinho emprestado. Porque era o mesmo, eu chamava Vandão, é vivo até hoje. Aí o Rangel foi lá, arrumou um chinelinho pra nós, aí tava escrito assim, Guilherme. Aí o chinelinho havaiano, eu sapequei, trouxe pra casa, gente, não conta isso pra ninguém não, deixa esse óbvio. Não, bacana, mas isso é bacana, né, Rangel? E principalmente indo pra um time igual o Galo, assim, mas assim, até antes de chegar nisso aí, nessa época daqui da Malvina, dos meninos ali, quem que eram os parceiros seus ali de brincar na Malvina, dos times aqui? Porque eu falo pela questão de idade, nessa época tinha uma galera muito boa de bola aqui na Nova Serrana. Não tinha, só que, porém, na Malvina, eu não cheguei a jogar com certos jogadores, não. Depois que a gente jogava na base, tinha base, na base do Juventus, por exemplo, tinha o Serginho Cebola. Inclusive ele e o Jairim, irmão do Denim. Sim. Eles foram comigo fazer teste no Atlético, só que infelizmente eles não passaram. O Jairim, pelo amor de Deus, só. Ah, não, velho. Nossa, não. Jairim era... O Jairim me ajuda isso. Nossa. E dois craques de bola, né? Dois craques, porém, que eu acabei de falar com vocês. Eles já eram juvenil. 17 anos já, eles são 2 anos mais velhos que eu. Ah, tá. Aí, só que eles chegando lá, eles pegaram uma barca muito forte, cara, mansinho. Já era os caras... Já bem à frente, já, então, né? Tipo assim, pro cara chegar na base do Atlético, com os caras já... Eu vou lembrar aí, né, nessa época, os dois laterais eram o Mansinho e o Dedê do outro lado. Dedê, sim. Do juvenil do Atlético, irmão do Kaká. Entendeu? Eram dois caras que foram pra Europa e se deram bem. Os caras consagrados, né? Na Mansinho jogando em Roma, na tudo Roma, mais. no Inter, ele se consagrou mesmo, foi na Roma, né? O Dedê já foi no Borussia, o irmão dele, o Léo de Deus. Léo de Deus também foi também lá no Borussia também. O Dedê fizeram sucesso. Lá. Depois, eles foram 3 irmãos, né? Dedê, o Léo e o Kaká. Todos os 3. O Kaká, inclusive, é da minha geração. Da minha categoria lá, né? Também subiu, foi bem, tipo assim, foi profissional, consagrado. Não chegou a jogar em time grande igual o irmão dele, não. Mas o Kaká foi um jogador de seleção de base. De base, aquela época que a gente foi lá mesmo, eu lembro que a chuteira, o cara mostrou, a chuteira dele tava lá, da seleção brasileira, a chuteira dele. Porque eles foram campeão sul-americano, sub-17. Isso. O Kaká jogava muito. Mas quando você foi, né? Principalmente nessa época aí, você foi lá pro Galo, você jogava de quê lá? Eu sempre fui ponta direita. Ponta direita. Não existe isso mais, não. Não. Hoje em dia é extremo. Hoje em dia é extremo. Hoje não existe. Mas ponta direita. Voltou, né? Voltou os extremos, que uma época tinha acabado isso, com eles. Só 2 atacantes. Agora voltou os pontinha, mas com o nome de extremo. O Tite fala extremos desequilibrantes. E você era um desses, né, Gé? Você sempre foi muito forte, corria demais. Eu tinha essa característica, né, de chutar bem e velocidade, né? Inclusive o treinador do 84, na época lá, é o Getúlio, GG da Cara Grande que eles falam, Seleção Brasileira, São Paulo. Hoje, como se diz, eu acho que ele não é treinador mais não. Mas ele me apelidou de Sérgio Araújo por causa da característica que eu tinha igual do Sérgio Araújo, que era... que foi muito, né, famoso no Atlético, ponta direita, no Flamengo. Esse dia agora ele tava jogando no Master do Atlético, joga muito até hoje. Joga até hoje, tem o Master, né? O Master. Sim. E nessa época aí que você foi pra lá, não era comum isso não, né, Angel? Eu falo porque hoje em dia, tipo assim, pra você ter ideia, meu filho tem 8 anos de idade, os caras já comentam de levar ele pro Galo pra fazer a avaliação com 8 anos. Nós estamos falando de 97. Não era comum isso não, né? De levar, ou já tinha isso aqui. Eu falo assim, você já tinha visto outros jogadores de Nova Serrana que tinha ido fazer avaliação, teste no Galo ou em qualquer outro time? Não, na época tinha só o Janjão, né? Janjão só no América. O Janjão já tava no América há um certo tempo já. O Janjão é sua idade? Não, o Janjão é mais velho. O Janjão é 80. Tá isso, é 82, na tá época certo. Que o Janjão tava no América, eu tava também, só que eu era 82, o Janjão é 80. Encontrei com ele várias vezes lá no vestiário, que eles treinava de manhã e a gente à tarde.
E o Janjão tinha moral demais lá no O América. Janjão foi Você tá doido. muito bem lá no América, ficou assim, mais de 5 anos, muito tempo lá. Só que nessa época, daqui de Nova Serrana e até da região, só tinha eu e ele. Eu no Atlético e o Janjão no América, entendeu? Tipo assim, não era fácil, como se diz, ter alguém lá não. Inclusive, quando eu cheguei lá mesmo, se tinha um ou outro de BH era pouco, a maioria tudo de fora. Entendeu? Tipo assim, portanto que não é, por isso que não é fácil. Várias peneiras, passa por uma, por duas, por três. E eu, graças a Deus, nessa época eu tive a felicidade, até, igual eu falei com vocês, não tinha empresário, como se diz, era eu e Deus, né? Tive a força, né? Igual eu falei com os rapazes aqui, mas só que porém, eu não tinha aquela pessoa, o empresário, que chegasse assim, não, esse é meu jogador, né? Sim, assim, sim. Então, E isso faz muita falta, né? Demais. Ô, Rangel, na realidade, a gente já estava conversando com o Evaldo, a gente está para marcar aqui com o Rangel também, que foi treinador meu no América, e é sogro do Alessandro Leitinho, que jogou no Atlético, Cruzeiro, América, foi artilheiro, Fluminense, sim. Negócio. E o Rangel eu convidei ele para a gente estar fazendo resenha, vai vir, e ele estava falando uma coisa comigo essa semana, e ele quer falar sobre isso, e você teve lá, eu também tive, e a gente vai saber falar sobre isso. O que acontece? O atleta hoje, beleza, o moleque hoje está igual eu vou falando, menino de 8 anos, eles já estão levando. Naquela época eles começavam a levar com 12 para cima. Antes nem tinha escolinha menos disso. As escolinhas eram sempre de 12 anos para cima. Ali 10 anos, 11 anos não tinha. Eu mesmo comecei a jogar bola com 12. Então naquela época ali, os treinadores nossos, eles treinavam mais, eles davam, tipo, como bater numa bola, era um treino diferente do de hoje. Hoje a gente vê mesmo pra frente ninguém bater na bola igual você batia. Hoje o cara vai bater uma falta, a gente sabe que ele não vai acertar o gol. Ou é a barreira ou vai dar a bola na mão do goleiro. A gente treinava muito fundamento. Fundamento. Treinava muito fundamento. E isso na base é o essencial. Você aprender a dar um passo, bater na bola, posicionamento. Hoje em dia eu acho que não tem isso, mas eu acho que não tem. Eu lembro as estações, eles chamavam estação. Cada um fazia um modelo de treino com bola ou sem bola. Aí eu lembro os lateral direito, eles tinham que cortar, aí dava eles na linha de fundo, eles iam cruzando embaixo, em cima e tal, treino, mas os caras treinavam para aprender. Exatamente. Não era hoje. Hoje você tem lá o bacana demais, né? O reduzido, aqueles treinos ali bacaninha, mas o fundamento mesmo não existe. O Rangel falou comigo, seu xará, ele quer vir, e uma das coisas que ele quer falar é sobre isso, que a diferença do treino hoje, que está esquecendo de passar o fundamento para a criançada e soltar a bola, beleza, o toque de bola, o reduzido, mas aquele fundamento ali. Vamos ser sinceros, Nova Serrana hoje, quem bate falta igual o Rangel, igual o Hernando batia? Mas não tem tudo que ser isso sincero. em função de treinamento. Então, isso que eu ia falar, por mais que você tinha essa característica de já, como se diz, de bater forte na bola, mas você aprimorou tudo isso, principalmente depois que você chegou quando você volta de lá, é tudo fruto de treinamento. Lá o que o Rafael tá falando, lá no Galo você fazia esses fundamentos, treinamento, repetidamente você fazia isso lá. Lá nós treinava de segunda a quinta, porque nós sempre jogava aos sábados, e era assim, 2 vezes por semana a gente treinava esse fundamento juntamente com o coletivo. Sabe que primeiro a gente treinava o coletivo, o fundamento para depois o coletivo, né? Porque tinha a parte física também, que era o dia separado. Mas a gente treinava exaustivamente essa questão de fundamento. Cruzamento, entendeu? O chute, fora uma falta, pênalti, até pênalti, hoje em dia, não sei se eu não vejo mais também, porque é uma coisa que a gente vê muito o jogador profissional hoje errando, às vezes nem treina direito. O Rivaldo mesmo, eu vejo muito esses bate-papos, sabe? Rivaldo, Djalminha, Rivaldo mesmo era um prova que quando ele estava no La Corunha, ele chegava para treinava, só que porém queria ficar depois do treinamento para poder treinar, os caras não queriam. Então ele colocava a barreira, que as barreiras que eles falam de ferro, né? E ele treinava sozinho. Então é por isso que ele foi, né, consagrado, um excepcional batedor de falta. E lá também no Atlético, a gente fazia isso direto. O treinador exigia que a gente fazia isso. Então isso colhi frutos depois, porque eu me aprimorei depois, né? Eu vim de lá com 16 para 17 anos
E aqui eu vim aprimorando. É essa que é a diferença do que... Porque às vezes a gente vê, até hoje mesmo, a gente vem falando assim, fulano de tal, se tivesse um profissional, ia estar deitando. Na realidade toda é essa daí. O que acontece? O cara tá aqui, ele tá jogando, joga muito e tal, mas na hora que chegar lá, ele não saber o fundamento, aí ele é onde ele perde muito. E a questão de faltas, por exemplo, hoje tem o, como é que chama? Além do fisioterapeuta, tem o outro, fisiologista. Aí quando termina o treinamento do negócio, eles aí falam para os batedores de falta. Como é que tá a perna? Tá bem, então bate 3. Como é que tá a perna? Tá mais ou menos, bate 1. Então eles não deixam os caras ficar igual o Rogério Ceni, Marcelinho Carioca. Eles falam que o Éder Aleixo, o Nelinho, os caras ficavam até a noite batendo falta, aprendendo. Então, o que falta hoje é o fundamento. Desde a categoria de base, que os meninos crescem já taticamente excelente, mas o fundamento eles estão deixando para trás. Vai entrar nessas polêmicas mesmo, essa questão, por exemplo, muitos treinadores hoje, claro que eu aconselho todo treinador fazer sua faculdade, buscar mesmo e tal, mas a maioria dos treinadores hoje, às vezes nem jogou bola, entendeu? Às vezes o cara só estudou e esqueceu de jogar bola. Então, aqueles treinadores que jogaram bola, que também estudam, aí é onde que eles sabem. Eu lembro o Roberto Carlos, e o Rangel me lembrava muito o jeito de bater na bola, que o Rangel pegava. Eu vi o Rangel bater no Nacional uma vez ali, ele pegou a bola de tipo 3 dedos, a bola fazia assim, ó, golaço. Eu vi bater várias bolas. E o Roberto Carlos falava muito, que ele punha o bico da bola pro lado dele e batia em cima do bico, onde dá um efeito na bola. Então, tipo assim, hoje isso não é ensinado pros meninos, infelizmente. E eu esperei muito essa questão de falta, tanto do Roberto Carlos por um jeito, igual bater de 3 dedos, mas eu gostava muito do Marcelinho Carioca, ele batia dos 2 jeitos, né? Tanto colocado quanto de longa distância. Todo jeito. Não, no futebol mundial nunca mais teve um cara igual o Marcelinho Carioca, não tem. Não, Marcelinho não teve. Cobrar falta do jeito que ele cobra. Tanto é o que ele falava até do Zico, né? O Zico era muito bom, mas assim, da entrada da área, mais próximo. O Marcelinho era de qualquer jeito. Então eu inspirava muito nele, sabe? Via vídeos dele pra poder aprender com essa questão do Roberto Carlos, falou isso aí. Toda a falta que eu vou bater até hoje é o bico virado pro lado da gente pra poder dar pressão e pegar efeito. Dar pressão e dar o efeito. E Rogério, nessa época da base lá, como que era a convivência sua lá com porque obviamente não tinha cidade do Galo igual tem hoje. Nossa. Né? Eu imagino que era bem reduzido, mas como que era o dia a dia ali com a molecada, gente do Brasil inteiro? Cara, tem os dois lados. Tinha um lado bom, né, que eu conheci bastante gente, fiz muita amizade, que lá tinha assim, meninos de 12 até 20. Que antigamente podia, criança menor, morar. Quando você chegou lá, você tinha? 15. Tinha menino de 12, 13 anos lá, daí pra cima. Só que o Atlético, eu cheguei no Atlético, infelizmente, por um lado, numa fase muito crítica financeiramente. Ah, tá. O Atlético, infelizmente, nessa época, era muito, vamos dizer assim, deixava muito a desejar. O alojamento era um alojamento que comportava um alojamento normal. Só que, porém, era assim, como vivia muita gente, a alimentação era, vamos dizer assim, bem escassa. Eu passei muita dificuldade lá, cara. A gente, como se diz, eu tô falando assim, tem um lado bom que a gente tá num clube, a gente tá ali em busca de um sonho, né? De ser profissional e tal, dar vida melhor pros familiares e tudo. Só que, porém, igual eu tô falando com você, por um lado foi muito ruim, porque eu passei muita dificuldade lá. Não só eu, como muita gente lá. A comida, imagino que era no limite ali. Se você atrasar 10 minutos, não tinha mais nada. Eu vou resumir pra você, lá tinha um café da manhã, que era um pão de sal, sério, com leite, com café e leite. Tinha uma fruta, tinha um almoço. O almoço era normal, vamos dizer assim, um arroz, feijão, não tinha nada de nutricionista igual tem hoje, nada. Um café da tarde, normal, que era um pão de sal de novo. E a janta. A janta era à tarde. E por último tinha um lanche, cara, o lanche da noite que era o cruel. Tinha umas 10 bolachinhas de água e sal e uns copos de suco de laranja. A gente passava até uma certa dificuldade lá à noite para poder acordar no outro dia para esperar o café da manhã, cara. Era duro. Mas enfim, esse lado meio complicado do Atlético, mas nada fazia com que a gente deixasse de alimentar o nosso sonho para poder
em busca do nosso objetivo. Mas eu vivi com muita gente, eu fiz muita amizade, até hoje a gente tem um grupo, né, da turma da gente lá. Fiz muita amizade, como eu te falei com você, do Mancini. O Mancini era parceiro de quarto. O Kaká não morava na concentração, não, mas o Kaká, Maradona. Aí você falou Mancini do América, né? O treinador hoje. O Mancini, sim, viajei aqui, o Mancini do Atlético. E ele falou de um cara aí que é parceiro também, o Everton Maradona, jogava muito. O Maradona, e uma coisa que você falou interessante aí, antes de eu falar do Maradona, que o Maradona, eu acompanhei nas redes sociais, ele me acompanha, um cara bacana, joguei muito contra ele. O Maradona, você falou isso sobre a estrutura. E o Atlético, essa época, eu estava no meio ali, acompanhei, vivi o meio ali, o Atlético era uma das melhores bases do Brasil. O time era muito bom, as categorias de base do Atlético ganhava tudo. Eu lembro que tinha uma tal de Copa Record. A Copa Record, toda vez era o Atlético campeão. O Cruzeiro não passava nem perto, a América não passava nem perto. A Copa Record era sempre o Atlético campeão. Mineiro, Atlético sempre estava muito na frente. E você vê, essa dificuldade eu já não sabia. Porque lá, por exemplo, eu não morei no alojamento da América, eu morava em Contagem, era muito perto ali, nem posso falar. Sei que era bacana demais, igual você falou. A gente alimenta muitos sonhos, igual a gente chega lá, a gente se acha importante, a roupa tudo bonitinha, vamos lá na rouparia, o roupeiro já separa pra gente. Tudo prontinho, tudo limpinho, arrumadinho. A gente sai com um short do Atlético, do América e tal, tudo. Então aquilo ali é sonho maravilhoso, né, Angel? Nossa, demais. A questão do Atlético, eu falei com vocês, esse ano nós fomos vice-campeão brasileiro. De base, da categoria, quer dizer, e lá no Paraná. Eu, infelizmente, não fui porque eu tinha acabado de chegar, nós tinha só uns 6 meses que eu estava lá, mas a base já estava formada. Só que aí, esse ano, a gente tinha o melhor sub-15 da categoria, aqui em Minas, sabe? Aí depois a gente foi lá para Laranjal Paulista, disputar um torneio lá, a gente não foi bem, porque parece que ele estava com a ressaca do vice-campeonato brasileiro, aí nesse eu fui. Aí a gente não fez sucesso, como dizem, não passou da primeira fase, mas um campeonato assim, de menos importância, né? O time que tinha acabado de ser vice-campeão brasileiro, a gente perdeu pro Grêmio, lá no estádio do Café, no estádio do Londrina. O time foi vice-campeão, perdeu de 2-1, mas assim, nossa base revelou, sim, do nosso... Viajou de avião? Não, foi de ônibus, era busão. Não, se fosse de avião, ninguém aguentava também, né? Porque você não dormia ainda, não. Jogos internos era busão sideral, né? Eu lembro que tinha o ônibus do Atlético lá, aquele sideralzão lá. E nós tínhamos para viajar aqui por perto, onde nós mandávamos o nosso monte de campo aqui em Paraupeba, no Campeonato Mineiro, era o Transimão. O Transimão, Sideral, tudo. Sideral a gente rodava lá dentro. Mas isso aí você não... essa dificuldade que você conta hoje, na época, você, assim, 15 anos, o sonho que tem, você nem sentia isso não, nada, né, Angel? Que isso, a gente você tava no céu ali. Tirava de letra. Eu comento isso hoje porque a gente nem, igual você falou, a gente nem enxerga isso quando a gente tá lá dentro, a gente tá nem ligando, não. Sim. A gente chega, como se diz, né? Chega na hora do almoço, a gente come mais, chega na hora da gente come mais, pra poder suprir isso aí, pronto, acabou. A gente anota com muita energia, mas voltando à questão de amizade, o Paulão, zagueiro. Paulão, lembro, sim. Foi vice-campeão da Europa League jogando pelo Braga, né? Então foi muita amizade. Você jogou com o Buião? O Buiú. O Buiú, você jogou com o Buiú de Betim. O Buiú de Betim, ponta esquerda. Jogava demais. Até hoje a gente tem um grupo, tem a galera toda lá. Tinha o Buião também. O Buião hoje está na Europa. Ele é 8-2 também, se eu não me lembro. Ele está na Europa. Eu tinha o contato dele. Ele tem hoje umas escolinhas aí, acho que é no Paraná. Tinha um jogador dele aqui no Serranense. Ele está na Europa, mas eu acho que ele é 8-2 também. Às vezes ele tem outro nome. Mas o Buiú, eu lembro mais do Buiú. O Buiú era... E nessa época, tipo, o nosso treinador jogava com 2 pontas. O Buiú de um lado e o Kaká, nessa época, ele não era meia. Era um meia pela direita, tipo meio com ponta direita. Jogava com um centroavante e mais 2 pontas. Então, assim, o Buiú jogava demais. Hoje, né, quando a gente tem o grupo de WhatsApp, que a gente tem a turma toda lá, né? O Mancini tá lá? Não, o Mancini não, mas o Afonso Alves, tá? O Afonso já era juvenil na época, né? Mas foi um cara também que destacou, a gente tinha convivência, né? Porque como a gente jogava junto que eu falo assim,
morava lá no... Não, era, o nosso jogo era assim, o nosso infantil primeiro, na época era infantil, e o juvenil depois. Então a gente viajava tudo no ônibus só. Todo mundo viajava junto. Eu quero entender só uma coisa aqui. Você veio de lá de São Sebastião do Maranhão, beleza. Você jogou aqui, aquela coisa. Aí teve essa Copa aí que era sede e tal. Isso. Mas como que surgiu essa questão de alguém ter essa ideia de te levar para fazer teste no Galo? De onde que surgiu isso? Como assim? É igual, eu acho que mencionei para você, o G era presidente da Liga. O G, certo. E a gente era muito amigo, sabe? Eu tinha muita amizade com ele. Ele gostava muito de mim e falava que eu tinha que ir para um clube maior, porque eu, né, já destacava e tudo. E ele conhecia o Osmar Barão, que era secretário do alojamento. E nele conheceu o secretário, ele conversou com ele, e esse secretário conversou com o Afonso Paulino, que era o presidente na época, e assim que eu fui. Foi, tipo assim, foi meio que da hora pra outra. Ele chegar pra mim e falar comigo que eu tinha que ir pro Atlético. Aí primeiro eu levei aqui na brincadeira, né? Aí depois que eu levei com um papo mais sério. Imagina, você tinha 14 na época. 14 alguém anos. Tipo de assim, peladinha no Malvina pra ir fazer peneira no Galo. Pro Galo, eu falei assim, não. Aí eu, de cara, achei que era, como diz, brincadeira, né? Aí depois ele veio conversar comigo mesmo, veio depois de um jogo nosso da Malvina ali. Eu até fui na Liga, inclusive eu fui na Liga esse ano pegar um troféu de artilheiro do campeonato anterior, de 96. Só que nessa época eu tava no aspirante. Peguei o troféu e ele conversou comigo. Tem interesse? Tem. Aí eles foram lá em casa, conversaram com meu pai, mas a minha mãe na época, e a gente firmou isso aí. Final de janeiro de 97, eu, né, igual eu falei, o Jairinho, mais o Serginho, peguei umas malinhas e fomos. Ficamos lá 3 semanas. Então, mas alguém levou vocês lá? Esse G. O G levou os 3. Levou, foi ele que levou. Mas aí vocês chegaram a fazer peneira com milhares de garotas, aquela coisa toda? Peneira mesmo. Ah, tá. Foi etapa. A gente até ficou na concentração já de cara. A gente ficou num quarto lá com o pessoal lá. Aí, e foi pros treinos e ia durante 3 semanas. Foi passando por etapa. Aí no final da 3ª semana que foi, né, foi lapidando, eu fiquei, infelizmente meus 2 amigos não conseguiram ficar, né? Que já dá um baque grande, né? Uma coisa. Falou, agora eu tô aqui sozinho. Isso, os parceiros, outra coisa. Você tá lá sozinho. Sozinho, assim, pra que uma adolescente, né, de 15 anos chegar, morar na capital, né? Ali o alojamento era ali na Pampulha ali, né? Pensei assim, o que eu vou fazer aqui, né? Vou ter que ficar na minha, de boa, gente de todo lugar do Brasil, você mencionou aí. E falei assim, vamos ver o que vai dar. Só que eu sempre fui uma pessoa muito de boa. A hora que o 11 encostava, eu entrava, fiz amizade. Até mandar um abraço pro meu amigo Keula de Itaúna, que até hoje a gente tem uma parceria bacana demais, a gente jogou junto lá. E eu fiz muita amizade com ele. E assim foi, amizade daqui, dali, fui pegando moral com a turma, e assim foi. O Rangel, a gente vê, igual por exemplo, você está falando, foram vários jogadores que passou por você, muitos até dessa época sua aí, a gente sabe que virou jogador, né? Uhum. Até foi uma época boa, porque foram vários jogadores que eu lembro dessa base aí, do Atlético, que virou jogador. Uhum. Mas a gente começou a falar aqui do Maradona. O Maradona, eu lembro, ainda nem era, você nem tinha chegado lá ainda. O Maradona, se eu não me engano, a gente tem que falar uma coisa. Na época eu tinha certeza, eu tenho quase certeza, mas eu vou falar se eu não me engano. O Maradona foi o primeiro jogador no Brasil a assinar contrato profissional com 12 anos. Porque o Porto de Portugal queria levar ele. O menino era craque, era diferenciado, jogava muito. O Porto queria levar ele, não sei se era o Paulo Cury ou se era o Afonso, como é que é? Afonso Paulino, um dos dois que era o presidente. Não vendeu, então teve que fazer um contrato com ele com 12 anos, na época podia. Fez contrato por 12 anos, ele não foi, ficou no Atlético. E acabou que o Maradona, ele teve muita pouca oportunidade no profissional do Atlético, que depois no interior mineiro, Uberlândia, Caldense, Guarani de Divinópolis, também foi para o Guarani de Campinas. Estive com ele aqui uma vez. O Guarani de Campinas veio jogar em Nova Serrana pela Série D do Brasileiro. Ele estava, tive com ele.
E um jogador que você jogou com ele, você tem contato com ele até hoje, que o menino era craque e não deu. E são vários jogadores assim, né, Rangel? O Maradona, você mencionou certinho, ele teve essa oportunidade mesmo de ir para fora novo, fizeram um contrato com ele, o Porto mesmo de Portugal, né? Assim que eu cheguei lá, o Porto já estava com essa questão de levar ele, né? 15 anos. O Maradona tinha um cuidado especial. Não, ele tinha um tratamento diferenciado lá no Atlético. Maradona, só da pessoa chamar de Maradona, né? Já mostra muita coisa, né? Tudo, né? Aí... Ele era canhoto também? Não, só que ele era destro. Tá. Ele era destro. Só que jogava demais. Muita bola mesmo. Ele era artilheiro de tudo, com a camisa 10 ele era artilheiro de tudo. Cabeceava. Eu tive prazer ou desprazer de tomar gol dele de cabeça desse tamanho. Entendeu? Ele fazia gol de falta, ele nasceu ali no Atlético. Você falou da Copa Record aí, eu escutava os pessoal, né, nas conversadas contando Copa Record, ele era artilheiro, fazia tudo. Eu joguei com ele na Copa. Aí ele foi, né, como disse, foi crescendo dentro do clube, como você mencionou, ele teve poucas oportunidades no Atlético, né, assim que ele subiu profissional, e já começou a emprestar ele, né, jogou no interior de São Paulo, jogou em Portugal, acompanhei um pouco da carreira dele, jogou com o Guarani, muito mais foi aqui na região, né, aqui de Minas. Mas no Atlético mesmo, não sei se foi 2000 e pouco, que ele, 2005, acho que foi 2000, não, foi antes do Atlético. Acho que foi 2002 para 2003. Que ele teve a oportunidade dele, mas porém, sei lá, desse treinador que não vai com a cara do jogador, né, que tem muito isso, ele não teve as oportunidades dele, mas porém rodou o Brasil inteiro. É porque tem isso, né, os treinadores mesmo, às vezes eles chegam igual ele era queridinho, ele era o queridinho do Atlético e ele era o queridinho da base naquela época. Era. Então às vezes o treinador fala assim, o queridinho aqui não tem moral comigo não, eu sou diferente. Talvez ele tenha isso, porque o Maradona jogava demais. E eu joguei com ele também no Framax, inclusive até essa semana morreu o treinador lá, o Carlos, os sentimentos da família, e jogou o Maradona, que ele era lá do bairro Amazonas, e o Mendonça também, zagueiro, que eu acho que você conhece também. Mendonça, sim. Que o Mendonça também era do bairro Amazonas, lá em Contagem, e nós jogamos junto no Framax, uma Copa Venda Nova, mas eu sempre joguei mais contra esse contra. E o Maradona, você tá doido, cara. Era um cara que tinha que dar certo. Se ele tivesse, eu acho que se ele tivesse essa questão dele ter ido pro Porto, acho que a carreira dele teria despontado mais, né? E ele ter segurado ele no Atlético, eu acho que... Pra ele não foi interessante. Foi. Né? Porque ele em time profissional mesmo, de primeira linha, só teve segurado no Atlético. Em outros clubes que eu acompanhei, ele não teve. Porque tem aquela coisa, né, já a gente sabe que o talento não é suficiente. Uhum. Hoje mais do que nunca. Né? Hoje em dia, principalmente os profissionais da bola, que é muita gente, acompanham o jogador muito de perto. Sim. Então não adianta o moleque ser fenômeno, unicampo destruir, extracampo não serve. Né? Assim, a gente já viu muitos garotos aí que infelizmente acontece isso. Estraga a carreira novo, né? Isso, estraga a carreira novo. E nessa época aí, como é que ficava a questão da família? Sua mãe, seu pai... Contato, saudade, como é que era isso? Olha, lá dentro, você vê como é que era a situação lá. A gente... Lá tinha um orelhão. Fazia fila? Tinha que comprar cartão e você... Tem uma hora... Cartão era ficha. Cartão, era ficha, né? Cartão, 98 já tinha cartão. 97, 98 já tinha. Mas tinha a ficha, só que porém o lado de dentro já era o cartão. Já mas existia o da ficha ainda. Ah, tá. Mas a gente... a maioria do pessoal lá, cara, era muita gente de fora. Eu ficava com muita dó por um lado, porque as pessoas, os caras ficavam 3, 4 meses sem visitar a família, sabia ou não? Eu morava aqui perto, 2 horinhas. Uma vez, eu não vinha, sempre não vinha, porque se nós jogava aos sábados, aí... Não. Já era muito rápido, né? Domingo, segunda já tinha que estar. Mas uma vez por mês eu vinha visitar meus pais aqui, vindo no sábado, até mesmo depois do jogo, quando a gente jogava lá na capital mesmo. Acabava o jogo, pegava o ônibus e vinha pra cá na segunda-feira de manhã. Ou no domingo à tarde eu já voltava, porque nosso treino era só à tarde, a gente treinava só à tarde. Mas pra mim era muito fácil, mas pra muitos que moravam lá dentro da concentração, que era Bahia, Brasília, todo lugar do Brasil que você imaginava tinha. Então, e o pessoal lá, por determinada situação que o Atlético não como se diz, não soltava verba, tinha um salário.
Na época, Isso que eu ia te perguntar, vocês tinham ajuda de custo tinha ali? ajuda de custo lá, que na época, eu lembro direitinho, o salário mínimo era R$120. A nossa ajuda de custo era meio salário. Ah, tá. Só que demorava a pingar. Quando pingava, que saía, demorava 2, 3 meses, aí pagava Aí o pessoal que morava fora, pegava lá 1, 2 meses, aí que nossa, tô indo pra casa. Aí o pessoal, como se diz, ia matar saudade, porque era muito triste, cara, o pessoal ficar 2, 3, 4 meses longe de casa. E muitos, eu imagino que, dependendo da circunstância, nem voltava também, né? Já teve casos de nego que não volta mesmo, não. Por quê? Por causa da situação que eu acabei de falar com vocês. Infelizmente, o atleta nessa época deixava a desejar mesmo. Muitos atletas que moravam principalmente longe, que não voltavam mesmo. Por quê? Só dificuldade, eu não quero passar, eu não vou passar não. Os pais mesmo falavam. Não, dificuldade meu filho não vai passar não. Porque certa dificuldade passava sim. Porque eu tenho uma história meio que engraçada. Juntava eu, Mancini, olha só pra você ver o que a gente chegava a fazer. Eu, Mancini, não sei se você vai lembrar do Pompeu, goleiro, que é aqui de Pompeu mesmo, porém ele, Fernando Pompeu, ele foi profissional. Eu ouvi falar dele. O Fabrício, goleiro também, que era do Júnior na época, nós éramos 4, 5. A dispensa da concentração lá ficava no cantinho e a janela ficava aberta. Só tinha umas gradinhas só, aí a dispensa ficava aberta. E tinha uns pacotes de bolacha e suco, cara, que é suco de pacotinho assim, fresh, eu lembro direitinho aí, não sei se era fresh. A gente pegava e esperava o tio, que era o vigia, né? A concentração era grandona. E ele ia lá pro fundo, dava umas 10 horas da noite, ele ia lá pro fundo, tirou o cochilinho dele, sabe? Aí nós juntávamos 4. Aí pegou 2 vassouras e uma pá, cara, pra você ver a situação. E uma pá, amarrou. Cara. Escuta, aí nós pegou, amarrou, aí nós revezava. Era quase todo dia nós fazia isso. Mancini, por exemplo, eu, uns 2, 3 ficavam lá pegando, pra pegar a bolacha, cara. Dificuldade aí. Pegar a bolacha. E um ficava vigiando o tio, que era o vigia. Se o tio acordasse, vinha correndo e gritava, saía correndo. Mas toda vez, uma hora deu errado, né? Uma hora sempre a casa cai. Uma vez, pegava lá 2, 3, 4 pacotes, e ia pros quartos e comia, cara. Aquilo ali pra nós tinha nada melhor, não. Se era 9h30, 10 horas da noite, tava parado de fome. Só que a gente teve um dia que deu errado, o tio acordou e a gente não deu tempo. A gente largou as pá, tudo lá no chão, aí acabou a brincadeira. No outro dia já começou a trancar. Já sabia que tinha uns ratinhos lá. Nós fazíamos isso. Eu acho que esse pessoal... Essa aí eu acho que o Mancini nunca contou essa não, que roubava. Uma hora nós vamos cobrar isso dele, uma hora nós pegamos ele. Cara, se você pegar bolacha, 4, 5 pacotes de bolacha toda vez. Era quase todo santo dia. O Mancini hoje está no empresariando jogadores e está comandando a Aimorés, né? Então Mancini mais 2, não sei se é o Wellington Paulo, eles que comandam o time da Aimorés hoje, que eles está até classificado na segunda divisão para o hexagonal. Hoje ele vive só nesse negócio. Vive muito lá na Itália também, fazendo tem várias coisas. Rangel, como você teve lá, você vai saber me falar também se lá no Atlético tinha isso. Claro que tinha os jogadores que vinham de peneira, mas tinha os jogadores dos empresários. Esses já vinham automaticamente quase para ficar. Mas para chegar lá e ficar aí tinha que mostrar alguma coisa. Lá tinha que a panelinha dos caras chegar, um exemplo, igual quando vai jogar um atacante, Rangel, não toca a bola nele não. Não deixa ele mostrar não. O 10, não toca a bola nele não. Tinha essa turma, porque tipo assim, cada dia era uma briga também, porque todo dia chega um melhor do que a gente. E se a gente não souber segurar a onda, vai cair. Cara, todo time tem isso. Todo time, até no amador mesmo tem isso. Sim. Tem, porque na base mesmo, cara, chegava um diferente lá, quem vai querer ficar destaque vai derrubar você. Toda base, que eu passei até um certo tempo na base do Guarani também, mas foi pouco, foi 1 mês, 2 meses, porque a gente disputou o campeonato, mas toda base, todo clube tem isso. Eles não tocam a bola. Não toca não, tem a panela ali mesmo, o cara chegou, faz ali, ó, é só nós aqui, tá, não toca a bola pra ele, não, porque, como se você tá ali, se o cara chega e destacar, você vai cair, cara. Então, ninguém vai querer destacar o companheiro seu e você ficar de fora, não, hein. Eu lembro de ter o Lu, meu amigo, hoje empresário, jogador. O Lu veio da Bahia, chegou lá, um carioca que trouxe ele, era empresário. Aí o Lu ficou 2 dias, aí teve o coletivo.
Os caras não tocaram a bola pro Lu de jeito nenhum. E ele era metido a lutador de boxe. Aí um dia eu conversando com ele, antes do outro dia que ia ter o coletivo. Aí ele falou comigo, seu goleirão, os caras não precisam tocar a bola pra mim hoje não. Eu vou pegar a bola deles e vou meter um gol no você vai ver. Você vai ver, goleirão, você vai ver, goleirão. Eu falei assim, Aí os caras não tocaram a bola pra ele tomou a bola do volante. O volante dele foi lá e tomou a bola, veio cortando todo mundo, chegou na minha frente, me cortou também, fez o gol, você falou assim, eu te falei. O treinador Rangel, ele vai lembrar disso também, o Rangel falou assim, vem cá, conversou com ele, não ficou, depois ficou no América, foi pro Cruzeiro, teve naquela turma do Cruzeiro de 2000, que era Gomes, Maicon, Luizão, ele jogou junto com esses caras, foi pra Europa, hoje ele é empresário, jogador. Mas isso acontece demais, né? Os caras não tocam pra não perder a vaga. Não toca mesmo, não. Acabou que novato chegou, se ele fazer igual esse rapaz fez aí, esse amigo seu aí, meu filho, ninguém toca a bola pra ele de jeito nenhum, não. E Rangel, essa questão, até o Rafael citou aí do Cruzeiro, você chegou a enfrentar o Cruzeiro em base, campeonato mineiro, alguma coisa assim? Teve duas oportunidades. Uma no Campeonato Mineiro, o jogo foi lá em Santa Luzia, no Frimisa, e teve uma vez no amistoso, quando eu cheguei lá. O jogo foi em Betim. Só que esses dois jogos, um foi o Campeonato Mineiro já, um foi amistoso só. Mas a rixa... Mesma coisa. Então, era aí que eu queria chegar. Lógico que a vida inteira foi, mas assim, lá na base também já começava isso. Começa Vamos regaçar o Cruzeiro. Não, tá doido isso é quando começa, quando eu lembro direito no primeiro jogo. Eles falaram assim, tem jogo contra o Cruzeiro, aí o pessoal já fica todo agitado, sabe, querendo jogar, querendo destruir, cara. E lá dentro de campo não tem esse negócio de amaciar não, tá doido. Base começa tudo ali quando profissional, tudo ali. A rivalidade começa desde a base. E era, quando você enfrentou eles, era mineiro? Campeonato Mineiro. Não chegou a topar Você chegou a ser campeão mineiro, a disputar alguma coisa? Esse ano a gente ficou em segundo. A gente não chegou a ser campeão mineiro, não. A gente começou o campeonato destruindo, chegou no final do campeonato ali, como era o hexagonal final, a gente precisava de ganhar um jogo contra a Cearia. Lá de Ipatinga. Ipatinga preto, que é amarela a camisa desse. A gente pegou e não ganhou o jogo, o Cruzeiro ganhou o jogo dele. Aí nós, não mentira, quem foi campeão esse ano não foi o Cruzeiro. A Cearia foi campeã e nós ficou com vice. Entendi. Mesmo porque na base também tem muitos times, tem times muito fortes, né? Além de Cruzeiro, Atlético, América, tanto que o próprio Cruzeiro, Atlético, América, por exemplo, que são, vamos dizer assim, clubes grandes, eles se aproveitam desses clubes menores, vamos dizer assim, para levar esses meninos, né, de base. Hoje é basicamente como muitos times aqui dos interior fazem, tipo parceria, né? Hoje em dia, se eu não estiver enganado, não existe mais, por exemplo, a Cearia, mas era parceria que fazia tipo time de empresários. Eu nunca tinha ouvido falar de Cearia. Não, Cearia, eu joguei contra eles na Record. Na época eles eram uma base muito forte. Eu não lembro se era preto com amarelo ou se era preto com amarelo, acho que era um tal de cera, mas do clube lá do Alipe de Melo. Acho que o Cearia também era preto com amarelo. Preto com amarelo. Eu joguei num time de empresário que era parceria com o Atlético, que era os meninos que não estavam bem no Atlético, foi pra lá. Inclusive o Wallace, que você conhece, o pai dele, que era o dono do time, chamava Pisominas. Foi o que nós jogou a Copa Record. Inclusive o Wallace ele tem uma empresa hoje que chama Pisominas. Pisominas, o zagueiro. O pai dele chamava Tão. Pode falar que o Tão, se o Wallace... não, ele falava muito do pai dele lá. O Tão, ele tinha uma caminhonete, uma D20, e aí a gente ia treinar. Entrava os moleques lá, 22 moleques na D20 apertado lá, e ia pro treino. Só que o Tão, ele fez uma organização do Pisominas, que ele falou com nós, o Pisominas vai ser o time mais organizado do campeonato. Não quero saber o que a gente vai chegar a fazer. Mas o pai do Adriano, também zagueiro, que era o São Matias, era o nosso treinador. O Adriano, ele é afilhado do Carlos Alberto Silva. O Carlos Alberto Silva foi num jogo nosso, em Venda Nova, pela Copa Record. O São Matias falou assim, vocês vão perder pro Atlético hoje, mas vamos tentar perder de menos. No intervalo do jogo, 0x0, o Oséias, o Buiú, também, que já ele e o Maradona eram os dois craques da base. O Oséias deitando no Atlético, tanto que depois ele foi pro Atlético. Aí o Carlos Alberto Silva chegou no intervalo e falou, seu Matias, me dá
uma palavra aqui e falou, galera, vocês podem moer esse Atlético aí, o time seus é bom demais e tal, tava 0-0. Terminou 1-0 pro Atlético, mas nós jogou muito, o São Matias falando pra gente perder de pouco. E era o Tão, fez o Pisominas lá. Esse Pisominas, o uniforme da Umbro, era tudo organizado. O Tão deu um show na organização. Manda um abraço pro Wallace aí, manda pra ele lá, fala que eu lembrei dele, joguei com o pai dele. O Rafa, né, você deve lembrar dele. O Wallace Russo, hoje chamo ele de Wallace Russo, que é um zagueirão alto. Prazerão, satisfação, meu amigo. Um abraço. Então, essa que era a questão. O time era de empresário e fazia. Lá tinha o Bruninho, que veio do Atlético, jogou com nós, o Ney também, eles emprestavam para jogar, por causa disso. Os empresários faziam, a Copa Record era mais para isso mesmo, para lançar o... E nessa época aí, nenhum empresário assim interessou por você, não? Já nunca chegou alguém sondando você, alguma coisa do tipo, não? Na época que eu tava lá, não. Depois que eu voltei pra cá, até teve um que me procurou, já não vou nem lembrar mais o nome dele. Mas só que, o que acontece? A gente que é de família, tipo assim, humilde, como diz, lá no Atlético, por um lado, a gente tava atrás de um sonho. Só que, aí quando eu voltei pra cá, como tive uma proposta concreta, né, igual eu te falei com você, um rapaz me procurou, só que não foi que me procurou e depois deixou de lado. Não tive nenhuma proposta concreta. Aí eu, como diz, vou voltar pra trabalhar. Aí eu fiquei trabalhando e, como diz, fui seguir a carreira aqui no Amador mesmo. E você ficou quanto tempo no Galo? 1 ano e pouco, quase 1 ano e meio. Então você foi 14, você voltou de lá com 16? 16 anos. E depois disso, você não chegou, você passou só no Guarani de Divinópolis, isso? No Guarani, de base? No Guarani, na base. Na época eu tava com 17, foi em 99, tava com 17, até o Janjão tava lá. O Janjão, o Taí tava lá. O Taí também? Tava os dois lá. Aí eu cheguei lá porque tava terminando o Campeonato Mineiro de Júnior, e eu já ia de juvenil e jogar com o Júnior. Ia ter um campeonato brasileiro lá em Londrina, igual sempre tava tendo. Só que aí o clube não teve campeonato, não teve o evento. Aí eu fiquei lá treinando, eu acho que quase 2 meses. Mas por causa desse campeonato, mas não teve o campeonato, aí a gente voltou pra trás. Inclusive, né, o Janjão, um abraço, Janjão, tá aí. Ele estava lá na época, o Janjão chegou lá. Inclusive, Janjão tá aí, queremos vocês aqui também, viu? Fica marcado, viu? Mas, inclusive, eu não quero dar spoiler, não, porque a história do Janjão também é muito bacana e a gente quer ouvir aqui ao vivo demais dele. Mas então você não chegou a ter o gostinho ali de profissional, não, você não chegou, não. Infelizmente você não chegou a ter esse gostinho, não. Mas aí o que acontece? Nessa época aí do Galo, 1 ano e pouco que você ficou lá e você veio pra cá, né, passou ali pro Guarani, de todo esses fundamentos, de tudo isso ali que você viveu, o que você mais aproveitou desse tempo na sua carreira no Amador? Porque você falou que treinava muita falta, aquela coisa, mas o que você viu ali que você conseguiu explorar mais da característica sua no Amador? Cara, foi umas 2, 3 coisas que eu mais pude aproveitar, como você falou. Eu tinha drible. A única coisa que eu sabia fazer quando eu era novinho é pegar a bola e esticar, né? Carreira de velocidade, sim. Driblar. Tanto driblar quanto dar assistência. Né? Como um jogador que é ponta, vira e mexe, igual eu falei com vocês, tinha um centroavante. Era driblar, ou se tinha que finalizar, ou se não dar uma assistência. E outra coisa, né? Como eu falei com você, bater na bola, cara. Falta, né, dar passe, foi muita coisa que eu aproveitei demais. E outra coisa, eu aprendi muita disciplina, cara. Né? O que eu mais carreguei, tipo assim, de exemplo, foi disciplina dentro de campo, porque o jogador sem disciplina, ele a carreira dele não é aquela carreira, não flui, entendeu? Então, tipo assim, você é mal visto, porque não, que acabou lá, que jogador lá, ele é, né, assim, só vive expulso, não respeita ninguém, então... E até, voltando ainda mais você era um menino aqui, como você disse, você que tinha a sua rebeldia, que você jogava a bola para frente e saía correndo. E lá, quando você chega no Galo, que você começa a treinar, aquela coisa que você vê que é completamente diferente, que não é só você sair correndo com a bola, você lembra, tipo assim, o que os caras mais te corrigia? Não, menino, para, não. É sim assado. O treinador meu, o Rafa, deve lembrar dele, pelado, ele era muito rígido, cara. Qualquer erro seu, ele parava. Um passe que você dava, né, ele corrigia. Mas o que ele mais me cobrava
era pra fazer gol, cara. Fazer gol. Fazer gol, porque tipo assim, não adianta você soltar o passe, não. Às vezes você tá de frente ou igual, como é ponta, a gente tem sempre a velocidade de finalizar. Eu finalizava mal também, detalhe, finalizava mal. Eu sempre, como a gente treinava muito, faz isso, faz aquilo. Eu finalizava, como se diz, meio que apavorado. Apavorado. Ansioso demais. Aí não, dribla o goleiro, entendeu? Toca por baixo. Então, eu aprendi muito isso com o treinador. E aquilo mais me corrigia era isso. Os atacantes, não só eu, mas todos os atacantes nossos. Porque atacante vive de gol. Sim. Tem o Thiaguinho que jogou no Serranense, ele era muito ruim para finalizar. E eu via no treino, os treinadores falavam com ele: Thiago, você chega e você quer dar chutão, você quer, não é assim, você tem que saber. Aquela bola cruzada ali, aquela bola que o ponta, né, o extremo chega, se ele bater forte cruzado, o goleiro vai pegar. Ele tem que mais tocar ela rasteira, dar um toque na rasteira, força, né? Que é tirar a força para fazer o gol. E às vezes a gente pensa que é só chegar e dar aquele chutão. Aí o goleirão faz que a defesora, os caras defesam nada. O cara chutou em cima dele. Se tirar dele, aí você falou, bate por baixo, bate de lado. Essas é as bolas corretas. E quando você... beleza, você passa esse tempo todo, aí você volta, tipo assim, você decide trabalhar em Nova Serrana. A carreira sua ali no fluiu, mas obviamente aqui você continua jogando bola. Quando você voltou pra cá, você achou, vamos dizer assim, mais fácil? Porque você passou aquele tempo lá, chegou aqui, você deitava mesmo nos caras? Olha, mais fácil não, né? Porque eu tava com 16 anos e jogando no amador no meio de pessoas mais experientes, né? A gente sempre... Você enfrentou o Ninho, essa turminha barra pesada. Quati, Duque. Mas a gente eu, no meu caso, sobressaiu um pouco por causa da minha característica, né? Que é velocidade, eu era magrinho. Então, assim, mas no caso de eu sobressair, mas é só porque eu tinha muito preparo físico. Muito preparo físico. E a gente, meio do amador, quando eu cheguei, eu destaquei muito. Mas assim, você chega bem melhor. O cara chega bem mais fácil. Não, sim, eu imagino. Preparo físico manda demais. Aí o que acontece? Cheguei em 98. Aí eu já peguei, joguei umas peladas lá com o pessoal da Malvina, aí veio campeonato. Aí eu comecei a jogar com o CV, né? Já comecei a jogar com um time, vamos dizer assim, de nome. O CV tinha, em 98 foi campeão da cidade, em 99 a gente foi bicampeão, né? A gente tinha uma turma muito forte. Aí eu fui me destacando, mas só vinha os classistas. Quem que era essa turma aí nessa época? Do CV, dessa galera aí de hoje. Quati, Daniel, Éder, Cizenando. Daniel, que é assessor do Fábio, vê lá? Sim. O goleiro era o Alex, o Nó, né? Tinha o Nó, tinha o Alex Peruca, tinha... O ataque era eu, o Éder e o Cizenando de Divinópolis. Cizenando. O Zé Geraldo, Quati. Zé Geraldo, pra mim, o melhor zagueiro que eu vi jogar na minha vida, viu? Quati, o Nin, zagueiro. Nin, zagueiro. Lateral esquerdo, lateral direito. Era o Danielzinho, não era lateral direito? Esquerda, né? Nessa época tava de direito, na esquerda tava o Mariano de Divinópolis. Nós tínhamos uma equipe muito forte. Turma boa. Inclusive, em 99, a gente foi bicampeão e fui até artilheiro do campeonato. Você vê, jogando com o Cizenando e os caras tudo no auge, eu tava com 17. 17 anos já foi artilheiro. 17 anos. Aí eu peguei e fui só destacando. Veio classista, disputei vários classistas, depois pro Nacional, disputei... E não ganhou, né? Esse classista para Nova Serrana é uma coisa impressionante. Até hoje. Eu lembro que o Nacional chegou na semifinal em 2000, né? Eu já cheguei nas quartas. Na semifinal em 2000, o Mazarop foi considerado o melhor jogador do campeonato. E na época, a gente tem que ser sincero, na época era 84 times e era um baita de um campeonato. Hoje o classista está bem bacalhado. Bem mais inferior, que antigamente era muito mais time. Era a terceira, eles já viram a carteirinha, terceira divisão do Campeonato Mineiro, era o classista. Um campeonato muito forte. Era fortíssimo. Muito forte mesmo. Ele pegava a bola, tinha Cabo de Pompéu, né? Tinha time de Betim que jogava aqui direto, Metropolitano, que vai saiu para eles aqui, Minas de Betim. A época que o Nacional foi vice-campeão, saiu na semifinal, perdeu para o Igarapé. O Igarapé que tinha jogadores do Cruzeiro, porque o Perrela tinha um negócio de uma água lá em Igarapé lá, e aí o Perrela levou os jogadores do Júnior,
que tinha um tal de Pitoco, eu creio, não lembro se o Fábio Júnior também estava, o Nacional perdeu para eles, foi nessa época, o Igarapé foi o campeão. E você voando nessa época aí, você chegou a ganhar dinheiro no campeonato, no futebol amador, Rangel? Cara, isso é uma história, uma coisa até interessante, que eu nunca fui jogador de... mercenário. Não. Sempre joguei. Já veio um aqui pesado. Já veio um aqui pesado. Não, eu tive gratificações. Às vezes tinha gratificação, mas que a pessoa chegasse pra mim e me dava, entendeu? Mas eu nunca fui jogador oficial. Pra mim, jogar pra você tanto. X. Nunca fui. Sempre joguei. A Malvina mesmo é um exemplo, que eu joguei muito tempo na Malvina, né? O time lá é time de amigos, né? Igual eu falei com o seu Titão, Cleito e vários outros lá que é. O Rei depois, depois muito tempo. Sempre a gente joga por amizade mesmo, depois uma resenha ali, pronto, acabou. Nacional mesmo, sempre teve alguma gratificação, mesmo assim, quando todos os jogadores tinham. Nunca fui jogador mercenário, vocês falaram aí, e além de chegar assim, não, quero tanto pra assinar. Não sei, eu acho que isso nunca foi de mim, de chegar e ter coragem de cobrar. Entendeu? Ô, Evaldo, eu tenho uma resenha lá em Itapecerica. Nossa senhora. Eu nunca, a maior briga no futebol que eu vi até hoje, tipo, e presenciei, né? Nós fomos jogar em Itapecerica, primeiro nós fizemos um jogo com eles aqui, né? Não foi até no campo da Malvina, porque o Nacional não pôde ter o jogo. Aí a gente foi jogar na outra semana lá em Itapecerica. E nós ganhamos de 3-2, para acabar no jogo, último minuto, teve uma falta pros caras. Nessa hora da falta, o Peter, ali do filho do Assis, irmão do Peter? Não. Esse é o Peter, irmão do Bim. Ah, irmão do Bim, entendi. Assis, mesmo que o Peter é mais novo. Isso. Aí o Peter, o cara arrumando a bola para bater, eu arrumando a barreira, o Peter vai e me chuta a bola na cara do cara. O Evaldo, pra que isso? Virou uma guerra. O Rangel me vem, me dá uma voadora no cara, e aquela briga do cara, soco pra lá, porrada pra cá, nós corre tudo. Entra uma senhora lá com guarda-chuva, dando guarda-chuvada, nós sai correndo, todo mundo do Júnior, do Nacional, todo mundo pra dentro do vestiário. E o vestiário, a porta era de madeira. E todo mundo lá travando a porta, os caras davam voador na porta, a gente fazia assim, eu falei sem contar que o vestiário tinha um pau segurando a laje, que o pau caía, a laje caía em cima do esse jeito, era não sei se era no campo de São Bento. Campo de São Bento. E os caras lá dentro, eu falei, eu não vou ficar aqui dentro não, você é doido, eu não vou ficar aqui dentro não, esses caras vão entrar aqui e vai massacrar nós, senhor. Não, e tal. Aí eu peguei isso aí, os caras tudo dando porrada, eu fui abrir a porta. Logo que eu abri a porta assim, os caras já fechou de novo, aquele monte de gente, mas muita gente mesmo. Eu falei, agora fudeu, tô fudido. Aí eu acho que eles assustaram de eu ter saído, eles devem ter pensado, esse cara é louco, que é tanto de gente, né? Aí logo que eles assustaram, eles assim, eu quero o brinquinho. O brinquinho era o Rangel, porque eu usava o brinquinho. Eu quero o brinquinho, ele que deu voadora de mim. Eu falei, pera aí que eu vou chamar ele pra você. E vazei pro ônibus, o ônibus do Henrique Macuco. Aí eu já cheguei no ônibus, já tinha os menininhos lá, o Oscar, o Malaquinha, o Biel, irmão do Guilherme. Eles já estavam tudo debaixo dos bancos. Eu só cheguei, entrei debaixo do banco e fiquei esperando. Meia hora depois, veio esses caras escoltados por um cara fortão. Diz que ele morou até em Israel. Diz que esse cara escoltando eles, os caras tudo atrás xingando e os meninos vindo andando, grilo, com sacode de roupa, entrar pra dentro do ônibus. Na hora que entrou pra dentro do ônibus, eu lembro que só choveu pedra, quebrou uns 5 vidros dentro do ônibus. E eu embaixo, a culpa do Peter e do Rangel, porque você não dava voadora. Foi tão engraçado que o Henrique, o ônibus estava lá embaixo, que lá desce uma escadinha, ia na rua descendo assim, o ônibus estava lá embaixo. Aí, como teve a confusão, o Henrique foi, pegou o ônibus e colocou lá na porta do campo, né? Só desceu uma escada, saiu. Aí, na hora que nós entrou, que ele acelerou, já vi o pessoal desse correndo, tá campendo. Puf. Esse dia nós. O Pedro deve lembrar dessa resenha. O Pedro tava sentado. Os meninos não conheciam, os meninos com os olhos. Eu sou o Washington, o lateral direito. Pelo amor de Deus, já tava todo mundo debaixo dos bancos, porque eles jogaram antes. E nós jogamos depois. Então na hora já tava todo mundo debaixo do banco. E igual foi o Pedro rezando. E eu já entrei, foi pra debaixo do banco também. Falei assim, vou ficar aqui meia hora depois que os caras veio. Mas pra mim foi a maior briga que eu já presenciei no futebol ao vivo. E sofri. Culpa desse cara aí. Muito doido isso. Mas Rangel,
98 você já estava aqui, né? Sim. Nova Serrana, já jogando aquela coisa toda. Então você passou todo esse processo, cara, no futebol amador, tudo isso aí, é até o que a gente fala, assim, eu até comento com o Rafa, por exemplo, eu cheguei aqui em 2006, certo? Você já estava aqui de muito tempo. Você vê essa transição, todo esse tempo, essa linha do tempo, para hoje em dia o futebol amador, como que tá? É muita diferença, né? Cara, enorme. Hoje em dia é um semi-profissional amador aí. Nossa, a gente jogava antes de campo de terra, só. Campo terrão, e era tipo assim. Hoje o jogador, hoje em dia, a maioria do jogador que eu vejo jogar aqui hoje, eles têm até uma certa turma, né, que joga sempre junto. A panela. Toda a panela, né? Os caras hoje, eles ganham pra jogar, né? Sim. Então, tipo assim, antes não tinha isso. Antes eu jogava, mas era por prazer mesmo. E tinha um jogador ou outro, quem vinha de fora, lógico, isso é mais que óbvio do cara ganhar. Mas de antes, da minha época mais ou menos, o negócio falando de 98, 97, 96, sabe? Era tudo, os campos gramados que tinha aqui era o Nacional, Juventus. Eu acho que só, se não estiver enganado. Antes, de jogando Boa Vista, o campo do Boa Vista era terra. Campo de Gamas, antes não era gramado ainda. As comunidades rurais, mesma coisa. Hoje em dia, os caras, como diz, tem tudo. Tem tudo. Tudo perfeito. Só que tem um porém, né? Igual eu falo, sempre profissional em termos financeiros. Mas futebol. Futebol em questão, até mesmo, principalmente nacional, que disputava o classista, o time treinava 2 vezes por semana e todos os jogadores estavam lá treinando, não faltava não. Eu cheguei no Nacional também, a mesma coisa, os caras treinavam, os caras dedicavam mais, né? Sim. Por mais que não recebiam, mas a gente tinha os treinos, tinha preparador físico, tinha tudo, porque ali, por exemplo, como a gente estava falando, o classista era um campeonato bem avançado que colocava obrigação no time treinar, né? Todo mundo queria jogar o classista, né, cara? Todo mundo queria disputar o classista. E na época só tinha o Nacional, que o Nacional sempre, né, foi time de nome, não só aqui na Serrana, mas em toda a redondeza, todo o Nacional é muito respeitado, cara. Muito respeitado. Então, assim, e como a gente treinava 2 vezes por semana, e teve até uma época também, embalando esse negócio de 2 vezes por semana, melhorou em 2005, se eu não estiver enganado, quando o Jair, presidente na época, ele trouxe o Barra Mansa para treinar. O Barra Mansa veio, acho que 2 anos seguidos, 2005 e 2006, se eu não estiver enganado isso. Eu acho que até em 2005 a gente saiu nas quartas de final pro Minas de Betim, que era, eu não sei se chegou a ser campeão esse ano, mas a gente com um time só daqui, jogador só daqui, a gente conseguiu fazer um campeonato, nossa, excelente, chegar às quartas de final, igual a gente chegou, treinando 2 vezes por semana, a gente ganhou, né, como se diz, ganhou de time grande, igual a gente chegou a ganhar do Capo lá em Pompéu, né, antes, tipo assim, lógico, foi antes do campeonato, que a gente chegou a ganhar do Capo lá em Pompéu, que não, o Cap sempre, né, o nome que tem um Cap. Sempre, sim. Né, então, assim, isso ajudou demais também na época do Nacional como referência de futebol amador, com o treinador, qual era o Barra Mansa. Barra Mansa, entendeu? Que é profissional. Time, então aí quando ele veio foi bacana demais. E hoje em dia, Evaldo, não tem, voltando a falar, não tem essa questão dos caras, dos times treinar. Tem a turma, né? Assinou o jogador lá, por exemplo, 25 jogador. Eles só encontram no dia do jogo. Que dia que é o jogo? Domingo, tal hora, pronto, só isso. Rangel, hoje você é de 82, né? Então você tá com 41 hoje. Impressão minha, você teve uma lacuna aí, você ficou um tempo sem jogar, depois você voltou? Porque eu falo assim, porque eu lembro de um não sei de quanto tempo pra cá, que eu vi que você começou a treinar muito ali no Fabão, aquela coisa, começou a voltar a jogar. Você chegou numa idade ali que você parou com o futebol, depois voltou ou não teve esse tempo? Bem observado, porque quando eu cheguei com meus 34, 35 anos... Já dá aquela... A gente já não tá naquele nível, né? Como se diz, né? Caminhando pro final de carreira já mesmo. Eu desanimei um tanto com futebol, com determinadas coisas aqui na Serrana, sabe? Muita briga, tá acontecendo muita briga, sabe? E eu não gosto disso, sempre fui um jogador que não detesto confusão, né? Aí tá acontecendo muita coisa, eu fui desanimando e fui afastando. Eu fiquei mais ou menos uns 3 anos afastado.
Aí depois que já Afastado assim, zero, nem jogou, só nem pelada. Só pelada. O futebol amador mesmo, não. Aí depois isso foi antes, com 33, 34, mais ou menos 34. Aí depois lá com meus 36, que eu voltei a jogar, até joguei com o Zé Vitor, um campeonato lá em perto do Indaiá, que já era considerado veterano. Tem campeonato que é acima de 35 já é veterano. Sim. Joguei com ele 2 anos seguidos. Aí, daí pra cá, e teve a pandemia, esses 2 anos, 2 anos parado. Mas aí foi daí que eu fiquei esses 3 anos parado, voltei com meus 36, que é aí que eu comecei a me dedicar, treinar, focar no preparo físico, pra poder, pelo menos, conseguir jogar, né, os Master que tem aí hoje. Porque, apesar de tudo que acontece no meio de frustração, de estresse, de briga, de tudo que tem, mas o futebol não tem jeito não, né? Tem como ficar longe. O trem mexe, mas mexe mesmo, né, Gel? E olha só pra você ver, o ano passado, 2022, né? Então 2021 acho que eu não joguei também. Ficou 19 parado, né? Acho que 19 teve. Foi 19 e 20, o 20 voltou bem fraquinho. Não, 21. Não, 20 e o 21. 19 ainda tava jogando bastante. Pois esse 19. Tava normal. Esse 19 eu não tava jogando mais o Master, desanimei, tinha desanimado também um pouco. Aí foi 20 e 21 parado. Aí, o que me incentivou a voltar? Mesmo ano passado, esse amigo meu de Itaúna, o Kel, que a gente jogou junto no Atlético, ele falou comigo assim, ó, eu comecei a treinar em janeiro, comecei a treinar pesado, falei assim, não, vai ter uns campeonatos, tá treinando até no Fabão. Aí teve o Campeonato de Araújo, que a gente foi campeão com o pessoal do Tony Moreira. Comecei a treinar antes, a gente teve esse campeonato. E antes, quando ele viu eu postando, no começo do campeonato, vem jogar comigo aqui em Itaúna, tem um campeonato master aqui, tal. Falei assim, pô, já tinha muitos anos que eu não via ele. Falei assim, cara, o cara tá me vendo lá de Itaúna, querendo que eu jogue com ele e tudo. Aí eu resolvi arriscar mais ainda, não treinar mais ainda. Comecei a jogar esse campeonato lá de Araújo e vim jogando em sequência e treinando. Aí o que me deu um gás foram certos convites, né? Igual eu joguei pro Cristalinho de Bons Pastos, um campeonato master também, que a gente chegou na final. A gente foi campeão aqui, isso foi tudo ano passado, campeão aqui em Araújo. Então assim, aí esse de Itaúna que foi que me deu o gás para me poder continuar mesmo, porque era um desafio, porque né, nunca tinha jogado em Itaúna, com esse amigo meu que, né, joga demais também até hoje, e aceitei esse convite. E quando eu fui pra lá, pra Itaúna, eu consegui ser artilheiro lá do campeonato do ano passado lá. Só faltou pra encerrar com chave de ouro foi ser campeão. A gente chegou na final, eu artilheiro, e infelizmente a gente perdeu a final. Mas fui artilheiro e foi o que me deu um gás pra hoje tá continuando. Então tipo assim, teve 2 paradas. Parei com meus 34, voltei com meus 36, aí teve essa pandemia, a gente teve que parar e voltei o ano passado. Falando em parada aí, igual eu falei que eu ia falar, você deu uma moral pro Titonho, gente finíssima, né? Ele que te lançou, bacana demais, mas eu parei também por conta do Titonho. Ah, tá. Ele te lançou e o Titonho me parou. Se eu não falar, não vai dar certo, não. Eu voltei a jogar, eu sofri um acidente, aí fiquei 1 ano e meio parado. Quando eu voltei, eu cheguei perto de Titonho e falei, seu Titonho, me dá uma moral isso, eu vou voltar a jogar com você e tal. Eu tinha engordado 10 quilos só, pesava 75, 1,84 m, pesava 75. Aí eu engordei, acidentei de moto, fiquei 1 ano e 2 meses parado. Tava com 85, tô com 130, pô. Então meu 85, eu tava nivelado. Então 85 eu tava nivelado. Sim. Aí eu cheguei no Titonho e falei que o Titonho é só Titonho. Não, e o Malvino era um timaço. Eu tinha que jogar em time bom. Eu tô lembrando da resenha aqui. Eu virei pro Titonho e falei, Titonho, eu quero jogar com vocês, pô, timaço lá, o time bom mesmo. Quero jogar com você, dá essa moral pra mim lá e tal. Tô voltando. O Titonho virou pra mim e falou assim, ô Rafa, tem jeito não, cara, já tem goleiro. Eu falei assim, pô Titonho, sério, já tem goleiro. Quem que eu sou goleiro? Meu amigaço, gente fina demais, vou falar. É o Punch.
Aí, pô, mãe, você pega muito, pô, mas eu tinha história, caralho. Eu tinha história. Pô, 1,84m. Bater em seu umbigo. Eu tinha história, pô, eu tinha a culpa do Titói. Então, e o pior, quando eu cheguei no Titói, pedi pra eu jogar, eu queria jogar no titular, no amador. E o Pandy não era o goleiro do amador. O Pandy era o goleiro do cascudo. Eu falei assim, ô Titói, eu tô falando em questão de amador. Aí o Titói virou pra mim e falou assim, Rafa, amador não dá pra você mais não, né? Aí eu falei assim, valeu, Titói. Cheguei em casa, cheguei em casa, rasguei minha chuteira, rasguei minha luva, entendeu? Só que aí depois eu descobri, o Rangel tava no jogo. Porque um dia que eu joguei na linha, eu tava jogando na linha antes dessa resenha, Associação e Rio Branco, lá no SESI, 3-3 no jogo, Rangel fez gol por Associação, mas eu fiz 3 gols contra o Titonho. Aí ele falou isso comigo, que ele guardou essa raiva. Era vingança. E ele encerrou minha carreira. Hoje eu tô voltando depois de 20 anos, mais 20 anos. Voltando jogando, mas a culpa foi sua, Titonho. Não, bacana demais. Destruiu meu sonho no futebol. Rangel, aí depois disso tudo, você casou, você tem 3 meninos? Olha, eu casei muito novo. Eu casei com 18 anos. Credo, e voltou do Galo e já casou. Já casamos. Eu hoje tenho 3 filhos, inclusive um abraço, né? Meu filho Sabrina, já tem 22 anos. Marcos, que meu menino tem 19. E a mais nova, Ana Luiz, tem 14. Fruto do meu casamento, né? Hoje eu não sou casado mais. Tem uns 10 anos que eu separei. E hoje, como se diz, vivo carreira só meu, que hoje eu namoro, abraço, amor. Deu ruim. Olha, quase. Um abraço, amor, Urlane, um abraço, um beijo. Eu te love, né? Mas eu tenho 3 filhos e hoje eu tenho só um relacionamento com... O Marcos não herdou, não foi? O que aconteceu? Pai, o Marcos, até quando ele é mais novinho, a gente até... Eu lembro dele, um abraço pro Marcos. Levado ele nas escolinhas, só que, como se diz, né? Menino, eu tenho até uma certa idade para decidir o que ele quer. Gosta até hoje. Mas não foi aquele jogador que a gente achou que ia ser. O pai sempre quer, né? A gente sempre vai, mas realmente... mas aí chega um certo ponto, aí, como se diz, eles que decidem o que eles querem. Hoje só fico nas peladinhas, brincadeira, me acompanha às vezes na... Sim, eu já vi. Mas o futebol mesmo, pra ele mesmo, não fluiu, não. Não fluiu, não, mas tá bacana. O Rangel, bacana demais essa resenha, cara. Eu acho que nós tínhamos que arrumar mais um dia pro Rangel. Pra render, a resenha nossa aqui, muito boa, prazerão mesmo, cara. Tinha coisa aqui que eu nem imaginava. Eu já tinha falado com ele, eu queria, né, a gente trocar ideia pra levar ele no... Você foi um dos primeiros que o Rafa falou. Eu queria, e depois eu falei, vamos chamar o Rangel, porque eu sei que a resenha fluiu, uma resenha bacana. Um jogador que a gente viu jogar, teve o prazer de ver fazendo vários gols. Não fez gol de mim no último jogo que a gente fez, mas bateu uma falta lá que você tava. Eu vi. Eu ainda consegui tirar, ainda eu sabia que ele ia bater de 3 dedos, porque o cara sabe bater. E um prazer mesmo, cara. Fico feliz demais por ter recebido você aqui no Cercado Cast. A gente está começando esse trabalho aqui. Eu sei que vai vir vários jogadores aqui, mas se o Evaldo autorizar também, né? Eu quero que você volte aqui. Foi bacana mesmo, cara. Já está autorizado, tem que voltar demais. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, ter essa resenha aí. Nós sempre que puder, pode chamar, tamo aí. E como se diz, né? Essa resenha é sempre bom a gente relembrar, né? As histórias, né? Eu fico até emocionado aqui uma certa quando a gente fala do Atlético, principalmente, que foi uma época que me marcou bastante. Mas é coisas do passado só pra gente relembrar mesmo. Pois é, e só, já que você falou Atlético, você desde criança era atleticano ou virou atleticano lá no Atlético? Sempre fui atleticano. Ah, tá, porque tem jogadores que eram cruzeirense, vai pro Atlético, vira atleticano, ou vice-versa. Me parece, eu não vou falar muito, o próprio Bernardo, no comercial ele era cruzeirense e depois foi pro Atlético, hoje é atleticano, ele é ídolo no Atlético, né? Então sempre tem isso. Então você sempre foi atleticano? Sempre fui atleticano. Foi isso do meu pai. Meu pai, a vida toda foi atleticano.
E, como se diz, desde criancinha mesmo. Então você escolheu o time correto, seu da... Não, ia ser bacana demais. E até para fechar a nossa conversa aqui, Rangel, até uma coisa que o Rafa também tinha comentado, só queria que a gente vai te perguntar algumas coisas, você responde o que vier na sua cabeça com uma palavra, alguma coisa do tipo. O que isso representa para você, entendeu? Beleza. Eu pergunto uma, o Evaldo pergunta outra. Pode. Eu vou começar com o Titonho. Grande parceiro, grande amigo, grande pessoa. O Atlético Mineiro. Paixão. Cleiton Superstar. Grande amigo. Nova Serrana. Lugar que me acolheu. E lá o São Sebastião, como é que chama? Que eu nunca vou lembrar. São Sebastião. Sua terra natal. Terra querida. Mas você volta lá de vez em quando? Volto. Volta lá? Você ainda... Não deu tempo de fazer amigos lá, alguma coisa assim? Porque você veio muito cedo? Eu tenho muito lá, é parente, né, cara? Parente. Amigos mesmo, não. Amigos não. Sonho? Ah, cara, sonho. Continuar sendo feliz. Ser feliz. Futebol amador. Continuar jogando. Até quando? Até quando Deus permitir. Porque além de tudo, é uma terapia, né, o futebol? Cara, o futebol sempre foi pra mim uma terapia, né? Igual você acabou de falar mais cedo aí, não dá pra ficar sem, não. A gente fica, às vezes, um final de semana ou dois, igual teve um campeonato recente agora que terminou, já tem mais de um mês, mais ou menos, que terminou. A gente sente falta, né? Cadê aquele futebol depois daquela resenha, então... Arrepende de alguma coisa no futebol? De não ter sido profissional. E até voltando isso, acho que você já até comentou sobre isso, mas assim, hoje, analisando depois de tudo, o que você acha que faltou pra você ter sido um profissional? Ai, Deus. Igual eu falei com você, um empresário. Se eu tivesse, eu acho que eu tinha, às vezes não no Atlético, mas isso. No outro clube, sim. Porque não precisaria ser no Atlético, né? Atlético. Talvez você poderia ter voltado, mas realmente, o show de bola. É o que a gente fala, cara. O importante, até pelo fato de você estar conversando com a gente aqui, é o que fica. E a gente sabe que em Nova Serrana você tem uma história realmente muito bacana, né? Principalmente os caras igual o Rafa, que já está aqui de muito tempo, já fala de você a vida inteira. Eu cheguei aqui, ouvi falar de você, infelizmente não acompanhei muito, mas a gente já chegou a jogar. Inclusive 2014 eu não esqueço, porque foi o ano que meu filho nasceu, nós chegamos na semifinal, perdemos pro Aranãs, lá na Arena do Calçado. Meu filho nasceu, eu joguei o primeiro tempo, inclusive tem um lance que não tem como falar, porque acabou o primeiro tempo de 1-1, eu fiz um gol de pênalti, eu fui embora porque eu tava morto, tava tonto, tava tudo. Tem um lance que todo mundo comenta, que o André Zangão leva 1, 2, 3, você tava sozinho do outro lado. Se ele toca a bola... Exato. Eu tava sozinho. Eu lembro desse... Você lembra disso, né? Então, assim, é muita história. Tive esse prazer de jogar com você. Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo. E volte sempre, cara, porque, né, nós já estamos um tempo aqui e a resenha realmente flui demais, porque é muita história. Atlético Mineiro é amador, é Guarani. E olha que a gente nem quis entrar em detalhes dos próprios caras aí, do Janjão, do Taí, mas a história que fica. E parabéns pela sua carreira, pela sua história de vida, porque independente de qualquer coisa, a gente vê a índole sua. Eu nunca vi ninguém falar mal da sua pessoa, do que você faz no futebol amador. E o futebol, além de qualquer coisa, o futebol é psicologia. Sim. A gente conhece o cara jogando bola. E você é um exemplo disso. E parabéns por tudo. E mais uma vez, muito obrigado, Rangel. Obrigado a vocês, Evaldo. Obrigado, né, pelas palavras aí. Igual eu te falei, a índole vem de berço, né, cara? Meus pais sempre me deu uma educação muito rígida. Isso aí fluiu, né? Até hoje me transformou na pessoa que eu sou hoje. E sempre que vocês quiserem, vamos trocar resenha. E é um prazer mesmo estar nesse bate-papo com vocês. E manda um alô aí pros meninos aí também, pra eles dar uma moral pra nós. O Sim, Wallace, o Adriano. Mancini. Não, ó, o Rafa quer falar manda com lá vocês. pros caras. Tem muita resenha. O Adriano hoje mora em Portugal. O Wallace, dá moral pros caras aqui. Dá moral aí, viu? Seu pai aí me conhece também. Dá moral aí pra nós aí. Dá um pulinho em Nova Serrana. Visita o Rangel. Vem cá contar um pouquinho da sua história pra nós aí. Brigadão, Rangel. Brigadão aí. Mais uma vez, Evaldo. Tamo junto, misturado. Valeu, pessoal. Muito feliz de estar aqui com o Rangel, com o Evaldo e com vocês aí nos assistindo.
vai lá, clica lá, dá aquela moral pra nós. Se inscreva no canal, deixe seus likes, compartilha muito, pô. Me ajuda o Evaldo e a galera aí, a gente chegar nessas resenhas maravilhosas aí. Sim, exatamente. É muita coisa, a gente vai trazer muita gente aqui. Máximos Comunicação, Alice Folheados, Loja Âncora, Depósito NP, Aspiclu Proteção Veicular, Surfstar, do nosso amigo Cleiton, né, Rangel? Isso. E D10 Personalizados. Muito obrigado pelo apoio de sempre. A gente vai trazer outro grande craque aqui na próxima, viu? Muito obrigado e até a próxima no nosso Cercado Cast. Um abraço. Valeu, Rafa Gol, Evaldo 14 e ele, Rangel. Só para encerrar, ele falou que eu sou 14, sempre gostei disso muito. Você tinha algum número preferido? 7. Marques? R7. R7. Valeu, um abraço. Valeu,